sobre a despedida da Rainha Elizabeth II e a chegada de Rei Charles ao poder. Um ouvinte perguntou para a gente da mudança do hino. Sim. Eu já tinha falado aqui com vocês que agora é God Save the King. Exatamente. Deus salve o rei. E você lembrou também, Fábio? Da reimpressão das cédulas. Exatamente. Todas ali, as cédulas de libras, né, com a foto da Rainha Elizabeth, agora vão ter de ser reimpressas com a imagem do príncipe, olha, do rei Charles III. É isso daí. Quem tem uma nota guardadinha aí com a Rainha Elizabeth, ainda com o rosto da rainha, guarde, porque é história. É isso. Né? Entrou pra história. Vamos chamar o show agora? Vamos, porque ele tem, certamente, né, no bolso, uma nota com o rosto da Rainha Elizabeth. Pablo Shoa, jornalista brasileiro que mora no Reino Unido, traz mais informações pra gente. Certamente com uma notinha com o rosto da rainha, daqui a um tempo com o rosto do rei Charles III, né, Shoa? Boa tarde pra você, como é que vai? Boa tarde. Pois é, eu acho que por um tempo também vai ser muito valioso guardar essas primeiras notas aí com a cara, né, do rei Charles agora, rei Charles III, as duas. É isso. Quem tem, guarde, porque depois, no futuro, ou você conta uma boa história, ou você vende para um colecionador, né? Boa tarde, Exatamente. Exatamente. Shoa, como é que o povo inglês, né, o povo britânico, de uma maneira geral, recebeu esse primeiro pronunciamento, esse primeiro discurso do rei Charles III, né? Ainda há pouco a gente falava a respeito do símbolo que a Rainha Elizabeth representava, né? Um símbolo de solidez, de estabilidade, de força para o Reino Unido. E o rei Charles talvez tenha tentado passar isso logo no primeiro pronunciamento. Como é que foi recebido de uma maneira geral por aí, tanto pela imprensa quanto pelo público? Em geral, as reações que eu tenho visto das pessoas, né, a gente vê nas redes sociais e falando com as pessoas, ele falou há pouco tempo, né, e também nos observadores, foi uma boa tentativa de estabelecer, digamos assim, algumas marcas iniciais do seu estilo, mais do que nada, né. Eu acho que uma das coisas que, acrescentando ao que você falou, uma das coisas que a rainha passava muito bem aqui, sobretudo durante a pandemia e nos últimos anos, é uma certa humanidade, né? Ela tinha uma capacidade de se conectar com as pessoas, de falar a língua das pessoas, e até o sotaque da rainha ficou menos pomposo ao longo dos anos, né? O Charles tem que trabalhar um pouquinho nesse aspecto aí, mas ele falou de uma maneira pessoal, da perda dele pessoal, ele tentou passar como você mencionou aí, essa solidez, tanto dele, né, e já mencionando também o filho dele, porque afinal de contas, quantos anos vai governar o rei Charles, né? Então ele já colocou o herdeiro também do trono e ofereceu lá um raminho de oliveira lá para o outro filho, né, que está lá nos Estados Unidos e que pode criar um certo problema para a imagem, já tem criado muito problema para a imagem da monarquia, né? Então teve tudo contido aí nesse pequeno discurso de poucos minutos que ele fez. E o Shoa, é curioso, assim, para nós brasileiros, e eu quando morei aí em Londres sentia isso, por que manter um regime tão caro, tão dispendioso, e aí eu de alguma forma, entendia melhor os antimonarquistas do que os monarquistas, mas logo que cheguei aí, vi o quanto para eles essa simbologia é muito forte. E o quanto isso para eles está ligado diretamente à manutenção do poder do país, à manutenção da ordem. O britânico, de uma forma geral, é bastante protocolar. Não é só a realeza que é protocolar. O britânico é mais formal, pontualíssimo, formal no contato pessoal com as pessoas. Agora, tinha na época em que eu já estava aí, que isso é 2012, tinha toda uma polêmica do tipo, o Charles não deveria ser rei, era melhor passar direto para o William, ele poderia abdicar para já virar um rei mais jovem, e tinha toda a questão da antipatia em relação a Camila, por conta da princesa Diana, mas o tempo passou e essas feridas meio que foram fechando. Hoje, em Londres e no Reino Unido como um todo, você sente duas coisas, um movimento antimonarquista maior, mais forte, ou não, continua ali, na minha época aí, era tipo 12%, 13%, quando tinha pesquisa, ficava das pessoas que declaravam em que posição elas estavam, o que elas acreditavam que seria melhor para o futuro do país. E uma discussão do tipo, melhor que o Charles seja rei por pouco tempo e já passe para o William, ou não, essas conversas acabaram em função desse tempo aí que curou algumas feridas.
Essa conversa de passar direto para o William, realmente ela houve, mas ela acabou, né? Seria uma contradição você ter um governo, um país que é tão protocolar e de repente você passar o rei. O sujeito está esperando décadas para ser rei, né? Mas tirando a espera dele, eu acho que é curioso, porque eu acredito que os monarquistas, a gente não, a rainha morreu agora, então tá todo mundo, os próprios monarquistas, respeitando muito esse momento de dor do país. É uma perda, acho que todo mundo, inclusive as pessoas que são contra a monarquia, ou as pessoas que são, digamos assim, não morrem de amores pela monarquia, todo mundo está sentindo que é um momento histórico. Só se fala disso, você sai na rua, as pessoas estão dando, empregadores dando dias de folga, ou cancelando certos eventos, ou, né, postergando certas coisas que eles vão fazer, em luto pela morte da rainha. Então, pode ser que depois, daqui a uns dias, passada a coroação, essas conversas de republicanismo voltem. Porque eu estava conversando com outra pessoa aqui, que é uma especialista em monarquia, ela me falava como as políticas que o Charles defende, por exemplo, a política ambiental, elas não são políticas que as pessoas rejeitam, né? Na verdade, a rejeição é mais a ele, né? Pela imagem que ele tem de ter crescido de forma privilegiada, o que é curioso, porque todos eles cresceram de forma privilegiada, né? Houve esses escândalos aí em relação a dinheiro, malas recebidas, o que acontece nas organizações dele. Agora, o problema é que a imagem dele tem uma certa rejeição com as pessoas, né? Eu acho que é mais importante isso. Essa rejeição que você falava, Camila, de fato, também havia essas coisas. É difícil dizer, depende de como ele se portar. Ele é uma pessoa que até agora foi muito vocal nas coisas que ele defende, nas posições que ele defende, mas ele também falou hoje no discurso dele, deu uma pequena demonstração ali de que ele sabe que as funções dele agora são outras. Como rei, ele tem que ficar de fora e deixar de ser um ativista naquelas questões que ele atuava antes. Agora ele tem que ficar de fora mesmo da questão política, senão um problema para a monarquia. E ainda que, por exemplo, você citou a causa ambientalista, ainda que seja absolutamente correta, atual, necessária essa discussão, ele pode, ao defender uma causa, acabar ferindo outros interesses no Reino Unido, e por isso a necessidade dessa postura tão protocolar e neutra do rei, como foi a Rainha Elizabeth. Para a gente terminar então, Shoa, eu não sei se o rei Charles III está escutando entre nós. Basicamente o que você está me dizendo vamos trabalhar esse carisma aí, rei. O que a gente está dizendo vai ter que pedalar nesse carisma, nessa simpatia, porque o que vem depois da despedida da Elizabeth II vai depender dele. Mas é verdade. Olha, a rainha, nos últimos anos, ela virou pop, né? Ela contracenou no jubileu de platina com o Urso Paddington. Na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, ela apareceu com o 007, fazendo ali com o Daniel Craig um sketch cômico ali de comédia, e aí havia uma dublê que pulou de um helicóptero no Estádio Olímpico. Então a rainha, ela realmente chegou a um nível, digamos assim, de conforto na pele dela, na situação dela de rainha, e de voz dos britânicos, coisa que ela utilizou muito bem durante a pandemia também para confortar as pessoas. Um pronunciamento dela que ela fez, que ela falava, nós vamos nos encontrar de novo, e todo mundo, foi no momento certo, né? E o Charles apareceu usando até, se referindo à mãe como mamá e o pai como papá, que são maneiras muito, muito formais, né, e muito pomposas de se referir aos pais. Então ele tem que trabalhar esse carisma, e é exatamente isso. Tomara que ele estivesse escutando a gente, o recado está dado para o rei. Obrigada, viu, Shoa? Obrigada demais pela sua participação aqui. A rainha botou a régua da simpatia, do carisma lá no alto. O rei que pedale agora. Obrigado, Pablo Shoa, jornalista brasileiro que mora no Reino Unido. Valeu, Pablo, um abraço.